Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graça e misericórdia do Senhor que renovou sobre as nossas vidas. E mais esse dia nós podemos então, juntos, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Eu gostaria de juntos pensarmos a respeito da certeza da salvação. O que é certeza da salvação? A certeza da salvação é uma plena convicção lá no íntimo da sua mente e da sua alma de que você pertence a Deus e de que você irá viver com Ele por toda a eternidade, no céu, junto dele, no lugar conforme está escrito em Apocalipse 21:4, que toda lágrima será enxugada, lá não haverá pranto e nem dor. Então, segurança da salvação é uma certeza de mente, uma certeza mental e espiritual de que você pertence a Deus e de que você irá viver por toda a eternidade com o Senhor lá no céu. E hoje, então, eu gostaria de estudar junto com vocês o tema a segurança eterna vem somente do Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza do dia em que você morrer, você irá viver com o Senhor para sempre lá no céu? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 121, verso 7 e 8. Iremos também ler o Salmo 23, verso de número 6. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concede de podermos estudar a tua palavra. Pedimos, Deus, abençoe a nossa igreja, os nossos irmãos, suprindo suas necessidades, protegendo as suas vidas e livrando-os do mal. Abençoe também aqueles que estão enfermos, curando os seus corpos, ó Deus, concedendo a eles saúde. E abençoa também todas aquelas pessoas que foram acometidas pelo vírus dessa pandemia, que o Senhor esteja curando elas e abençoando seus familiares, consolando, e aqueles que perderam os seus entes queridos, que o Senhor esteja também consolando com o bendito consolo do Senhor. Abençoa o tempo que vamos ler e estudar a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Salmo 121, verso 7 e 8, diz o texto da palavra do Senhor o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 23, verso de número 6, diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, nós podemos entender e aprender que havia no coração do autor desse salmo uma plena certeza de que um dia ele estaria com o Senhor para sempre.
nós já estudamos esse salmo e vimos que este salmo, o salmista expressa a sua confiança no Senhor, e ele descreve nesse salmo o Senhor como o seu ajudador, o seu guardador, o seu protetor e o preservador da sua vida. Ele diz que o Senhor, o seu socorro estava no Senhor. E é interessante que ele afirma que o Senhor iria guardar a sua vida física, a sua vida, a sua alma também, ou seja, a sua mente, as suas emoções, iria guardá-lo espiritualmente e iria guardá-lo em todos os momentos da sua vida, e ele usa a expressão desde agora e para sempre. Eu acredito que o salmista, ele tinha plena convicção que o Senhor era poderoso para preservar a sua vida, não só neste tempo presente, mas poderoso para preservar a sua vida por toda a eternidade. Porque ele usa a expressão, versículo de número 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ou seja, desde o momento a qual ele estava vivendo, desde esta vida terrena, essa vida presente, mas para todo sempre. O Salmo 23, também, o salmista, ele, no verso de número 6, ele diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele descreve o Senhor como o seu pastor, aquele que iria guardar a sua vida, proteger a sua vida, provendo as suas necessidades para esse tempo presente, mas ele expressa a sua confiança de que a bondade e a misericórdia ia seguir a ele, mas que ele iria habitar na presença do Senhor para sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei com o Senhor para sempre. É interessante que nós sabemos que havia no seu coração um desejo de estar na presença do Senhor, de ir ao templo, buscar a presença do Senhor, mas de estar para sempre. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que o templo foi destruído, foi reedificado, e foi destruído e será reedificado no período da tribulação. Então eu não posso entender que o salmista, tanto no Salmo 121, quando ele diz que o Senhor ia guardar desde agora e para sempre, e ele ia habitar para sempre com o Senhor, que a sua confiança estava apenas nesse tempo presente, mas a sua confiança estava no Senhor também para lhe dar o perdão e também lhe dar o direito de viver com o Senhor para sempre no céu, o único lugar aonde não haverá sofrimento, e conforme Apocalipse 21:4 diz que toda lágrima será enxugada e lá não haverá pranto e nenhuma dor. É interessante que o salmista diz que bondade e misericórdia me seguirão. O homem não é salvo pela sua bondade e por ele ser misericordioso. A Bíblia diz em Efésios 2:8-9 que nós somos salvos pela graça, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus e não das obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor em que Deus fez a humanidade sem a humanidade merecer. E nós sabemos que nós não somos tão bondosos, misericordiosos, nós falhamos e ferimos os princípios de Deus, e Deus nos chama a amá-lo de todo o nosso coração, ou seja, amar a Ele em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos. E nós falhamos, com certeza falhamos porque somos pecadores, e a própria palavra do Senhor nos ensina em Romanos 3:10 que não há um justo sequer. Ou seja, jamais iríamos atingir a justiça de Deus pela nossa própria justiça. Mas é interessante que o salmista, ele tinha certeza de estar com o Senhor, tinha certeza que o Senhor ia guardar ele desde esta vida e para todo sempre, e que ele iria habitar com o Senhor para sempre. E eu posso entender, então, que ele tinha certeza de que mesmo que morresse, ele estaria com o Senhor para sempre. Você tem essa certeza no seu coração que o dia em que o Senhor te chamar, haverás de estar para sempre com o Senhor no céu?
É interessante que o autor desses 2 salmos, os estudiosos afirmam que fora Davi o autor, ele tinha certeza da sua salvação. Mas a pergunta é: onde estava fundamentada a certeza da salvação do autor dos salmos a qual nós lemos? Estava na religião? Estava em rituais religiosos? Estava no batismo? É interessante que não havia igrejas, nenhuma denominação religiosa no Antigo Testamento. Não havia batismo. Em quem estava a confiança do salmista? Para você entender, você precisa olhar para o versículo de número 1 e você vai ver que a confiança do salmista não estava em religião, numa vida de religiosidade, em rituais religiosos, em nenhum outro mediador, mas estava no Senhor. Veja o versículo de número 1 diz: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Quando você olha, você lê que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. Quando nós meditamos, estudamos o contexto a qual o salmista estava inserido, e nós estudamos o que significa elevar os olhos para os montes, e o que acontecia nos montes, você pode entender que o salmista não tinha certeza de estar para sempre com o Senhor, baseado, fundamentado numa vida de religiosidade. Quando o povo de Israel ia para as festas em Jerusalém, andando pelas estradas que levavam a Jerusalém e passando pelos montes, eles presenciavam a seguinte cena. Lá no cume dos montes, fumaça, saindo fogo, porque lá no cume dos montes, os povos pagãos, os gentios, e os gentios eram aqueles que não tinham sangue judeu, porque quando Deus chamou Abraão, Deus dividiu a raça humana em gentios e judeus, e no Novo Testamento ele forma a igreja, e agora então a raça humana é dividida em gentios, judeus e a igreja. 1 Coríntios 10:31 diz que nós não devemos ser pedra de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja. Mas até então só havia 2 povos, gentios e judeus. E os gentios eram povos pagãos, que eles não adoravam o Deus vivo e verdadeiro, e o que eles faziam? Eles subiam no cume dos montes e ali faziam as suas imagens de escultura, e ali adoravam outros deuses. E ali ofereciam sacrifícios aos seus deuses, e iam ali nos montes em busca de socorro dos seus deuses para aliviar dos seus problemas,
das suas dificuldades e das suas aflições. Enquanto o povo de Israel ia em Jerusalém, iria adorar o Deus vivo e verdadeiro e ao templo, os povos pagãos iam para os montes, contrariando princípios da palavra de Deus, entre os quais o princípio que Deus estabeleceu, descrito em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, nos seus mandamentos, cujo primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, não farás para ti imagens de escultura. E eles então, quebrando os princípios de Deus, se entregava à prática da idolatria e invocava os seus deuses. E o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, mas o meu socorro não vem dos deuses feitos por mãos humanas. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eles não só feriam o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e de não fazer imagem de escultura, mas eles estavam também ferindo um princípio que o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu na sua palavra, que o reunir em comunidade deve ser na igreja. A princípio no templo, e é interessante que lá em Mateus, capítulo 21, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou esse princípio dizendo que a igreja, ela é casa de oração, e quando nós vamos nos reunir em comunidade, nós devemos nos reunir na igreja e não nos montes. Veja, e diz, está escrito, Mateus 21, 13, está escrito: a minha casa será casa de oração, vós, porém, transformais em covildes salteadores. Veja que aqueles povos feriam os princípios da palavra de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não fazer imagem de escultura, de figura alguma, mas não só isso, mas feria também um princípio de reunir em comunidade no templo, na casa de Deus, chamada de casa de oração. E é interessante quando Jesus, aqui em Mateus 21, 13, ele fala que a sua casa é casa de oração, ele estava citando Isaías 56, 7, que diz que a casa do Senhor é casa de oração. Não só a casa do Senhor é casa de oração, mas Deus também, o Senhor Jesus nos deixou um princípio de oração particular, que nós não devemos ir aos montes, tanto em comunidade para orar, como também em particular. Em Mateus 6, veja o que está escrito. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e fazer o quê? E orar ao Pai. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Veja o princípio da palavra do Senhor. Oração particular. Entra no teu quarto, fecha a porta, e lá atrás da porta, derrama a tua alma na presença do Senhor. Lança sobre ele a tua ansiedade, os teus medos. 1 de Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oração em comunidade não é nos montes, é na igreja, é no templo. Oração
particular é lá no teu quarto. E eu não sei o que você está vivendo neste momento, a angústia, o momento de aflição, mas entra lá no teu quarto. Vá para a presença do Senhor e derrama a tua alma. Derrama a tua alma na presença do Senhor. Aqueles povos feriam os princípios da palavra de Deus. Hoje não é diferente. Muitas pessoas têm ido aos montes orar pensando que o fato dele ir lá nos montes, a sua oração vai ser respondida melhor ou ela terá um poder maior. Mas, meu amigo e minha amiga, que me assiste nesse momento, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Ah, você pode dizer, quem sabe, você pode dizer, mas Jesus ia aos montes. E, de fato, Jesus ia aos montes. Porque o meio de Jesus estar a sós com os seus discípulos era ele subir aos montes, a região da Palestina cheia de montes. Então ele subia aos montes junto com os seus discípulos para instruí-los em particular. Porque se ele ficasse nas planícies, lá embaixo, multidões o reunia, ele seria muito mais dificultoso para ele ter um tempo a sós com seus discípulos. E a Palestina é cheia de montes. Monte esses que muitas vezes os povos pagãos iam ali e faziam altares para adorar um Deus morto e deixavam de adorar o Deus vivo e verdadeiro. O salmista, o autor do Salmo 121, ele disse que a sua confiança não estava nos montes. E ao afirmar isso, ele sabia o que acontecia ali. No cume dos montes, sabia que ali havia uma prática contrária à vontade de Deus, em que os povos pagãos iam ali para adorar os seus deuses, oferecer sacrifícios, e muitas vezes até sacrifícios humanos eram oferecidos aos seus deuses. A confiança do salmista, a certeza dele de estar para sempre com o Senhor, não estava numa vida de religiosidade, não estava na sua religião, não estava em rituais religiosos, não estava no batismo, em nenhum outro mediador. Em quem então estava a confiança do salmista? Se não havia religião, se rituais religiosos não justificam o homem diante de Deus, Davi e as pessoas que viveram no Antigo Testamento, eles sabiam a respeito de uma história de salvação. Ou seja, sabiam, não conhecia totalmente essa história, porque Deus iria se revelando através da história, mas eles sabiam que viria um Salvador para morrer pelos pecados deles e que eles deveriam crer nesse Salvador que viria. Para você compreender, entender que eles sabiam, nós precisamos, então, termos um momento de meditação, um pouco naquilo que a Bíblia descreve, desde a criação até a vinda de um Salvador. Para você entender, Deus cria o mundo. O Deus unitrino criou os céus e a terra. Lá em Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra.
A palavra Deus, descrita nesse versículo, a palavra é Elohim, ela está no plural. E essa palavra Elohim, ela era usada. Os povos pagãos também usavam essa palavra para se referir aos seus deuses. Mas o verbo criar, ele está no singular. Então, no princípio, criou Deus. Deus, El, hebraico, Elohim, Deus, ele no singular, Elohim, se refere a deuses. E esse versículo, então, nos mostra que Deus, ele é unitrino. Há muitas pessoas que duvidam que Deus é unitrino, mas quer ver o seguinte, Deus, ao criar o mundo, ele colocou a sua própria marca na criação. Ele colocou a sua própria marca na criação. Quando nós olhamos para a dimensão do tempo, você pode ver que o tempo tem passado, presente e futuro. De onde veio isso? Foi o homem? Que inventou isso? Não, foi Deus. Tempo, passado, presente e futuro. Ele colocou a sua marca na própria criação. O espaço tem largura, altura e profundidade. Se você olhar os estados básicos da matéria, sólidos, líquidos e gasosos, a base da matéria, átomos. Os átomos, a base da matéria são os átomos. Existem os prótons, nêutrons e elétrons. E cada um desses elementos tem 3 partes. A música, ela tem harmonia, ritmo, melodia. 3 em 1. Nós temos um corpo e uma alma. Tessalonicenses 5:23. Veja o que está escrito lá, que Deus, o desejo do apóstolo Paulo é: o meu Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Somos uno e trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E é interessante, em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. Mostrando que Deus, o Deus unitrino, criou a terra, criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança, Deus é unitrino, Deus tem um corpo? Não. Mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus tem intelecto, emoções e vontade. Nos deu intelecto, emoções e vontade. Nos deu um corpo, uma alma e um espírito. Cujo espírito, a capacidade de adorar, servir o Senhor, obedecer, de amar a Ele. Na alma está intelecto, emoções e vontade. O corpo, os 5 sentidos. Somos uno e trino. E Deus que criou os céus e a terra. Em 6 dias, e no 7º dia descansou. Antes dele criar, o homem, ele cria os anjos, conforme vemos lá em Isaías 14, 12, 13, seguintes. E Ezequiel, no capítulo 28, nós vemos que Deus criou os anjos. Criou os anjos. E antes da queda do homem, Lúcifer então se rebela contra Deus. Quis ser semelhante ao Altíssimo. Quis estabelecer um reino para si. Serei semelhante ao Altíssimo, subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o que? O meu trono. Ele quis ter um reino para si. Quis ser independente do Senhor. Viver para si. Uma terça parte dos anjos o seguiu.
E Deus então sentencia Lúcifer, que se tornou o diabo, e Satanás, e todos os anjos que voluntariamente o seguiram, ao lago de fogo. Porque Deus criou os anjos com intelecto, emoções e vontade. Não criou um robô para adorá-lo, para amá-lo, assim como também nos criou com intelecto e emoções para amá-lo, adorá-lo, mas adorá-lo e servi-lo voluntariamente. Mas Lúcifer declara a sua independência, peca. E Deus então cria o homem, e ao criar o homem, Deus dá ao homem intelecto, emoções e vontade. Capacidade do homem adorar, servir e obedecer a ele. Mas o que Deus permite? Como Deus não criou um robô que apertasse um botão, Deus permite então o homem passar por um momento de prova. Então ele permite Lúcifer tomar o corpo de uma serpente, falar através da serpente, enganando Eva, e Adão então peca contra Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz lá em Gênesis 2, 15, 16, 17, que o homem poderia, Deus colocou o homem para lavrar, guardar a terra, e que o homem deveria comer de toda a árvore livremente, de todo o fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria comer, porque no dia que comesse, certamente ele ia morrer. É interessante que Adão morre com 930 anos. Mas que morte que Deus estava falando? Deus estava falando da morte espiritual. Morte não é deixar de existir, mas morte é separação da fonte da vida. Então, o homem que foi criado com o corpo, uma alma e espírito, agora, quando Adão peca, ele passa a ter apenas o quê? Apenas viver com corpo e alma, mas espiritualmente morto. Porque morte não é deixar de existir, mas é separação da fonte da vida. Então, Deus agora sentencia Adão: do pó vieste, para o pó voltarás. Ou seja, a morte física começa a fazer parte da vida do homem, e o homem agora, tendo uma alma eterna, ele nasce caminhando para viver eternamente separado de Deus, para ir para o lago de fogo, um lugar onde que Deus não criou ele para ir para lá. Mas devido ao pecado, o homem nasce caminhando para ir para o lago de fogo. Mas é interessante que quando Adão pecou, o que Adão faz? Ele faz uma vestimenta, Gênesis 3:7, um avental de folha de figueira. Então ele inventa uma religião para se justificar diante de Deus, como muitas pessoas têm inventado inúmeros meios para se justificar diante de Deus. Tentam se justificar através das suas obras, da sua própria religião, do seu batismo e de tantas outras coisas. Ele faz um avental de folha de figueira e Deus não aceita. Deus começa a conversar com Adão: onde estás? Deus não sabia onde que Adão estava? Sabia. Ele diz: a mulher que me deste, por companheira, comeu do fruto, me deu, e eu comi. Joga nas costas de Deus, não assume a sua culpa, joga nas costas da mulher, e começa a se esconder de Deus, em meio que ele estava se escondendo em meio às árvores do jardim, como muitas pessoas se escondem de Deus através da sua religião e através de tantas outras coisas. Mas Deus diz: onde estás, Adão? E ele começa a arrumar desculpa. Começa a arrumar desculpa. E Deus passa então a conversar com a serpente, que havia tomado o corpo daquela alimária, da cobra. E a serpente ali era o próprio diabo. E a Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente. E Deus diz que iria pôr inimizade entre ele e a mulher, entre a descendência dele e a descendência da mulher. Entre o teu descendente, ou seja, ali é uma promessa. Deus fala que viria um descendente da mulher, que iria destruir o reino de Satanás. E quem seria esse descendente da mulher? E é interessante que lá, literalmente, algumas versões dizem a semente da mulher. Vamos, amigos, é impossível haver vida sem a semente masculina. Mas Deus diz que viria
um descendente que viria só da semente da mulher. O que Deus estava já profetizando? Que viria um Salvador ao mundo para morrer pelo pecado da humanidade, que viria de uma maneira sobrenatural. E que seria o próprio Deus que ia tomar o ventre de Maria, se transformar num ser humano na segunda pessoa da Trindade, ia viver como um de nós e ia morrer pelos nossos pecados. E que agora, então, a partir do pecado de Adão, toda a raça humana que tornou-se pecadora, conforme Romanos 5,2 diz, pelo único homem entrou o pecado no mundo, e também a morte, o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, todo ser humano, nascido no Antigo Testamento, teria que crer nesse Salvador que viria. Deus faz uma promessa. Então, Deus, o que Deus faz? Deus pega um animal, mata aquele animal. Conforme está escrito em Gênesis 3:21. Ele pega aquele animal, mata aquele animal e veste Adão com a pele daquele animal. O que representa veste na Bíblia? Veja o que diz Isaías. Lá diz Isaías 61:10, você pode ler na sua Bíblia. Veste na Bíblia representa justiça e salvação. Isaías 61:10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da sua justiça. Isaías, o mesmo Isaías, que Isaías 53 fala que Jesus Cristo profetizou a respeito de Jesus Cristo, que Jesus viria e como um cordeiro mudo, ele não iria abrir a sua boca, ia morrer numa cruz pelos nossos pecados, conforme está escrito lá em Isaías 4, diz, verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, como uma ovelha entregue ao matador, ele não abriu a sua boca. Isaías já profetizava que viria um Salvador, que ia morrer como um cordeiro mudo e não iria abrir a sua boca para morrer pelos nossos pecados. Meu amigo e minha amiga, a semente da mulher prometida lá em Gênesis 3,15 seria Jesus Cristo que ia morrer pelos nossos pecados. As vestes que Adão fez, o avental, representa a religião, ele queria se justificar diante de Deus com a sua própria justiça. Deus não aceita. Deus promete um Salvador que viria de uma maneira sobrenatural. E Deus então pega um animal, mata aquele animal e veste Adão com aquela pele, mostrando a nós que Adão e Eva foram justificados diante de Deus porque aceitou aquela vestimenta. E para ter aquela vestimenta precisou um animal morrer no lugar dele e derramar o seu sangue. A Bíblia não fala. Nós falamos para os nossos filhos, como pais, a respeito dos caminhos que eles devem percorrer e as atitudes que eles devem terem na vida, e a respeito de salvação. Adão e Eva falaram a Caim e Abel que eles deveriam crer num Salvador que viria e que eles deveriam oferecer sacrifício pelo pecado. Abel e Caim vão em altares parecidos oferecer sacrifício. Caim oferece dos frutos da terra e Deus não aceita, mas aceita o de Abel. E o que o Abel ofereceu? Sacrifício de um animal pelo pecado. Aquele animal representava Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6, se não falha a memória, que Deus aceitou o sacrifício de Abel porque foi feito pela fé. Mas fé no quê? Fé num Salvador que viria. Enoque creu nesse Salvador e andou com Deus. Noé creu nesse Salvador. Quando Deus manda ele construir a arca, ele entra na arca, mas quando ele sai da arca, ele pega, faz um altar e oferece sacrifício pelo pecado. Deus, quando chamou Abraão, prometeu a Abraão que da descendência dele viria um Salvador. Queria abençoar todas as nações. Sua mulher, já avançada em idade, não podia gerar e nem amamentar. Deus faz um milagre, dá Isaac. E Abraão cria nesse Salvador. Rebeca também não podia ter filho. Deus fez um milagre.
E o que Deus fez? Deu Jacó a Esaú. E Deus escolhe Jacó, muda o nome de Jacó para Israel. E quando Deus disse para Abraão que ele deveria sair da sua terra e para uma terra que Deus ia mostrar a ele, conforme Ezequiel 5:5 e Ezequiel 38:12, Deus colocou no meio das nações Jerusalém, Israel, e ali Deus ia se transformar num judeu, cumprindo a promessa de Gênesis 3:15, para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Iria ressuscitar ao terceiro dia. Iria, conforme Romanos 5:8, provar o amor dele para conosco, pelo fato que Cristo Jesus iria morrer sendo nós ainda pecadores. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ia morrer numa cruz para pagar pelos meus, pelos teus pecados. Ia ressuscitar ao terceiro dia. Em quem estava a confiança de Davi? Em quem estava a confiança de todas as pessoas do Antigo Testamento? Dos patriarcas e dos profetas. De Noé e tantos outros. De Jó. Estava no Salvador que viria. O homem, para ser salvo no Antigo Testamento, tinha que crer em Jesus Cristo. No Salvador que viria para morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. E você, para ser salvo, meu amigo e minha amiga, você tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pare de confiar na sua própria religião, nos seus aventais, na sua própria justiça, e confie naquele que te substituiu na cruz, morrendo numa cruz pelos teus pecados. Em João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu para te salvar. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. A minha oração é que você entregue a sua vida. E assim como Davi possa dizer: a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. E você crê que o Senhor irá te preservar desde agora e para sempre. Entrega a tua vida a Jesus, o aceite como Salvador. E terás plena certeza da tua salvação. Que Deus te abençoe. A minha oração é que você receba Jesus agora como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, eu te suplico, arrependa dos teus pecados e crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Que Deus te abençoe, meu amigo. Um grande abraço e até o próximo encontro, se assim Deus permitir.